Seja muito bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí e dessa vez nós vamos avaliar o livro História da Reforma. Avaliar não, é um review, né? Vou mostrar para vocês. Esse livro já foi muito indicado aqui no canal, principalmente nos melhores do ano e naqueles vídeos que eu sempre gravo sobre como estudar teologia reformada. Todo ano sai vídeo assim aqui no canal, né? E eu já indiquei muito ele e continuo indicando, não desisti dele não. Na verdade é o meu livro de história preferido, foi lançado pela Thomas Nelson Brasil no ano do aniversário da Reforma, tem até um selo aqui, ó, de 500 anos da Reforma Protestante, e a gente vai conhecer ele por dentro e dar uma lida em alguma coisa para você entender a linguagem do Carter aqui, beleza? Vamos começar pela capa, aliás, vamos começar por outro ponto. Se inscreva no canal, né? Curta o vídeo aí, beleza? Vamos lá. História da Reforma, Carter Lindbergh. Material de capa dura lançado pela Thomas Nelson, aqui bem detalhado. Acredito que ele ainda seja vendido assim, tá? Por que eu tô falando isso? Estamos falando de um livro de 2017, né? Então é relativamente antigo já, mas eu acho que eles continuaram assim. Se não, me atualizem aqui nos comentários, beleza? A capa dele é dura, material muito bonito, muito bem feito, selo prateado aqui, né? Ele é muito bonitão. E ele saiu junto com outro livro que vai tratar das doutrinas da Reforma, né? Meio que uma evolução ali das doutrinas da Reforma. Vou ler um pouco sobre o autor e depois a gente vai olhar o sumário, beleza? O autor Carter é professor emérito de História da Igreja na Boston University School of Theology. Vamos ler em português, é melhor do que tentar ler em inglês, né? Universidade de Teologia de Boston, é isso. Escola Teológica, sei lá. Especialista em reforma protestante, Lindbergh é autor de diversos livros sobre as diferentes épocas do cristianismo. Preste atenção, Lindbergh é autor e é especialista, tá bom? Por que eu estou ressaltando isso? Existe tanto livro de história que ensina errado que você não tem ideia. Eu já ouvi, por exemplo, um livro de história falando que Calvino matou Serveto, né? Tipo, você ouvir um arminiano falando isso é normal, ele é um remonstrante, o remonstrante sempre apela para mentira, né? E é mentira, o Calvino não matou Serveto, não é assim que aconteceu a história. Mas você ouvir um historiador falando isso, aí o nível baixou, né? A gente entende que os alunos ouvem um monte de coisa e acreditam em qualquer coisa, mas o professor fazer isso é inaceitável, tá? Esse livro aqui, até agora, está dentro dos padrões. O autor é muito bom, a escrita dele é diferenciada, né? E ele não fica com essas mentirinhas, né? Puxando sardinha de um lado ou de outro, não. Ele fala muito bem, né, da Reforma Protestante. Muito bem, assim, a forma dele falar é muito boa, né? Vamos dar uma olhada aqui no sumário agora. Ele vai usar a NVI nas citações bíblicas, tá? E o sumário dele aqui é bem grande, ó. Sumário com quantos capítulos? Cadê? 15 capítulos. Eu vou ler os capítulos para vocês, porque o nosso review é um pouco mais detalhado mesmo. Vocês já estão acostumados e vocês querem material mais detalhado. Então vamos lá. Capítulo 1, História, Historiografia e Interpretações da Reforma. 2, Fim da Idade Média, Início e Apoio nas Reformas. Esse capítulo aqui, ele é muito forte, tá? É muito forte, é muito interessante essa parte aqui. O Amanhecer de uma Nova Era, ele vai contar a história de Martinho Lutero. É emocionante a história de Martinho Lutero, ele conta muito bem, tá? Sobre as indulgências, sobre como Martinho Lutero era estourado. Sabia que Martinho Lutero era meio estourado? Ele era assim, mas estourado do bem, né? Porque ele estava defendendo a fé cristã. E, inclusive, um dos livros que vendem dele aí não é o todo que existe, não. É só um resumo. Aquele que vai tratar sobre o livre-arbítrio, talvez você não sabe, mas ele não é todo o livro, ele é só um pedacinho do livro, tá? Leia o prefácio daquele livro que você vai entender quem era Martinho Lutero. Mas, é claro, nada violento, tá, irmãos? Nada violento. Mas é bom saber o estilo da pessoa mesmo. Capítulo 4. Não espere por ninguém. Implementações na reforma de Wittenberg. Capítulo 5. Frutos da figueira. Bem-estar social e educação. Aí tem aqui a questão do catecismo, da educação como forma de serviço a Deus e ao próximo. Isso tudo foi melhorado com a Reforma Protestante,
tá? A reforma do homem comum. Irmão Andy, essa parte aqui eu ainda não peguei muito, né? Mas esse ponto aqui eu sei que é importante, ó, na terra de Uz. Eu vou ler ele depois. Assim que eu puder, eu vou ler ele depois. A conexão suíça, Zwinglio e a reforma de Zurique. Isso aqui eu já dei uma lida. A ovelhas contra pastores, reformas radicais. Esse ponto aqui, ó. Os anabatistas. Eu vou até falar para vocês, estudem mais sobre anabatistas, tá? Eles não são tudo o que falam por aí. Não estou dizendo que eles não são o que falam, estou dizendo que não contam tudo sobre eles. Aqui provavelmente também não vai ter, ó, porque 3 páginas só não dá. Quem vai falar bem bastante coisa sobre os anabatistas é o Justo Gonzalez, né, naquele box que tem, que eu até trouxe aqui pro canal já. Mas estudem sobre anabatistas, tá? E aí vai tratar sobre outros aqui. A reforma e política em Augsburgo. A trilha de Worms, a dieta de Speyer, dieta de Speyer de 1529, a dieta de Augsburg de 30, a confissão de Augsburg surge aqui. Depois nós temos o capítulo 10, a mais perfeita escola de Cristo, a reforma em Genebra. Isso não quer dizer que ele seja calvinista, tá, irmãos? A gente não dá para saber o que ele é, pelo menos eu não identifiquei ainda, tá? Só que é fato que Genebra é muito importante para a reforma. Tá? Isso é fato. Até hoje Genebra é muito importante. A Catedral de Genebra e tudo mais. Mas na reforma Genebra foi muito importante. Vai contar a vida de João Calvino, né? Ó, viagem a Genebra, reforma, estadia, Genebra sob liderança de Calvino, a consolidação de autoridade de Calvino. Calvino foi muito importante por isso, tá? Porque ele ficou no centro ali, e eles queriam Calvino lá em Genebra. Não é que Calvino era o super-homem, ele estava no centro da coisa, entende? É como você morar no interior e morar na capital. Calvino estava na capital, onde era importante mesmo. Eles queriam ele lá, colocaram ele. Há uma biografia de Calvino que fala que Calvino nem queria. Ele queria estudar, mas aí forçaram ele de um jeito lá, né, de forçar, e ele foi para lá. Então é importante conhecer esse capítulo 10, principalmente você que é calvinista, né? E você que é arminiano também, né? Mas os calvinistas precisam conhecer. Esse capítulo 10 tem poucas páginas, menos de 20 páginas, né? Depois o capítulo 11, refúgio à sombra das asas de Deus, a reforma na França, o escudo do humanismo. Esse ponto aqui começou lá, mas até hoje o humanismo persegue o cristianismo, tá? E dessa vez um pouco diferente desse humanismo aqui. Eu creio que esse humanismo seja o humanismo que colaborou com a reforma até. Eu tô falando besteira aqui, provavelmente esse humanismo colaborou com a reforma. Tá? A influência de Calvino na França, o colóquio de Poissy, guerras religiosas, aqui também é importante, massacre da noite de São Bartolomeu, Paris é digna de uma missa, sugestões de leitura. Vai terminar aqui com a sugestão. Todo capítulo, toda parte, é um capítulo, mas é bem grande, né? Termina com a sugestão de leitura, tá? O sangue dos mártires no capítulo 12, a reforma nos Países Baixos, a reforma na Inglaterra e Escócia, renovação católica e contra-reforma. Isso é importante estudar. Eles não ficaram parados como se pensa, tá? Aí a gente tem aqui o Loyola, que é bem importante nessa contra-reforma. E há uma teoria, e nós estamos estudando essa teoria, tá? Há uma teoria de que os Loyolas sejam a influência anti-reforma dentro do cristianismo. Tá? Até hoje, não no catolicismo, estou falando dentro do cristianismo, tipo esse novo arminianismo, neopentecostalismo. Nós desconfiamos que estes Loyola, esse nome esteja envolvido também. Claro que eu não posso dar muitas informações porque a gente está ainda pesquisando, beleza? Legados da reforma. Genealogias, aqui acabou. Genealogia, mapa, glossário. O glossário é bem interessante, ajuda você a achar as coisas importantes, né, que você quer, vai direto no ponto. E aí nós temos um apêndice aqui, auxílio ao estudo das reformas, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auxílios aqui, beleza? Vamos abrir aqui então. Tem uma marca aqui bem antiga minha, deixa eu ver de quando é essa marca. Às vezes eu botava a data, ó, 19. 19, mas eu vou ler esse parágrafo aqui, ó. A mentalidade popular, tal.
Vai falar sobre as indulgências. Olha que interessante. Isso é para você ler, ouvir a linguagem, né? A forma como o autor se expressa. Isso é bem importante, tá? Eu coloquei aqui uma linha do tempo, ó. O medo, o alívio e o dinheiro. Eu acho que o dinheiro entra no meio aqui, mas eu não sei porque que eu fiz assim. Mas está escrito o seguinte, ó. A mentalidade popular, induzida por alguns pregadores, distorcia o significado de indulgência como um bilhete de entrada para o céu. Vendedores medievais agressivos de indulgência, como Tetzel vendia muito, o cara batia todas as metas do Papa. Esse cara aqui botava o terror, tá? A quem Lutero combateu, ofereciam acesso direto ao céu, mesmo aqueles que já estavam mortos e no purgatório. Tetzel fazia isso, cara. Oferecia, tipo, para ganhar dinheiro, né? Mas tudo bem. Um dos jingles de que Tetzel usava para vender penitências era: quando a moeda na caixa ressoa, uma alma ao céu voa. Você imagina que aquele povo vivia escravo desse tipo de argumento. É um povo que era ignorante por falta de opção, né? Eles não podiam aprender, como acontece em muitas igrejas hoje no Brasil. Muitos movimentos neopentecostais proíbem seus membros de estudar. A própria igreja cristã Maranata, ela não deixa que os cristãos dela estudem esse material, sabe? É proibido lá dentro. Você só pode estudar o que eles indicam lá. Então, esse povo era muito parecido. E Tetzel fazia festa com isso. O cara era esperto, né? Assim como muitos são espertos hoje, né? Infelizmente, há muita escravidão no meio cristão, protestante dessa vez, tá? Você compraria um carro usado desse homem? Com certeza. Multidões de contemporâneos ansiosos criam que podiam comprar dele a salvação. Tetzel fazia bem seu trabalho, mas também era recompensado mais do que generosamente. Vamos ver um pouco mais? A rotina de Tetzel teria sido a inveja da Madison Avenue, caso ela já existisse. Emissários o precediam, anunciando sua chegada. Caraca, de gente avisando que ele estava chegando. Anunciando sua chegada algumas semanas antes de ir à cidade. Eles também compilavam um diretório especial da cidade, listando recursos financeiros dos cidadãos para que soubessem o quanto poderiam cobrar. Tetzel entrava na cidade acompanhado por uma fanfarra de trombetas e tambores, por uma procissão completa, empunhando bandeiras e símbolos do papado. Depois de um sermão vívido na praça central sobre os terrores do inferno, Tetzel prosseguia à maior igreja da cidade e pregava um sermão igualmente vívido, não apenas sobre o purgatório e os sofrimentos dos parentes amados, já mortos, mas também sobre as dores que aguardavam os ouvintes. A duração desse sofrimento no purgatório dependia da compaixão dos vivos demonstrada em relação aos mortos, não apenas dos pecados dos falecidos. É uma citação de Le Goff, de 1988, na página 77. Né? Olha que impressionante, né? Então a citação, acho que começa nessa parte de baixo, tá? Ele não marcou aqui. Não marcou aqui, mas aqui, ó. É aqui, ó, a parte de baixo. Mas é um texto muito bom de ler. Muito bom de ler. Bom, espero que você tenha gostado do livro. Vou falar para vocês novamente. Leiam esse livro aqui. Estudem, não deixe de estudar. A reforma é importante para todos nós. Não importa se você é calvinista, se você é reformado ou não, você é pentecostal, neopentecostal, se você é macumbeiro, se você é LGBT agora, né? Porque tem alguns grupos aí, principalmente da igreja do cara da NPP, que apoia o movimento LGBT, né? Se você é LGBT, apoia esse negócio aí que é pecado, né? Mas estude. De qualquer forma, estude, beleza? Fique com Deus e até a próxima.